Olá, boa noite e sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Mercados Imobiliários. Boa noite, pessoal. Hoje, então, estamos com Juliano Falcão, empreendedor, sócio cofundador da CNI Imóveis. Boa noite, Juliano. Seja bem-vindo à nossa mesa. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e estar dividindo um pouco do meu conhecimento e também escutando sobre esse projeto incrível aí que eu estou observando e acredito muito. Que bom, que bom. Então, Juliano, como eu já apresentei, nós estamos dando início e você estará participando do segundo episódio do mercado imobiliário. O objetivo dessa série é nós discutirmos sobre o mercado imobiliário, principalmente sobre a carreira profissional dos corretores, e a partir dessa discussão nós extrairmos muitas dicas, muitas informações e muito aprendizado para aqueles corretores que estão iniciando e também para aquelas pessoas que estão pensando em investir no mercado imobiliário. Então o objetivo é esse, nessa mesa redonda a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E eu já começo te perguntando o seguinte: acompanho o teu perfil há mais tempo ali nas redes sociais, vi que tu tem uma atuação muito intensa nas redes sociais e eu acho muito bacana isso, até inclusive a forma de apresentação dos teus imóveis. Percebi que também tu tem uma atuação muito maior em mercado, em imóveis de alto padrão. Então eu gostaria que tu comentasse um pouco conosco como que você entrou nessa área do mercado do alto padrão, como que foi o início da tua carreira profissional aí, brevemente, para depois nós introduzirmos aí um assunto mais, um conteúdo mais didático aí para os corretores que vão nos assistir. Vamos lá. Minha carreira no início, como toda, né, tem seus prós e contras, bastante dificuldade. Lembro que no início ainda, quando na primeira imobiliária que eu trabalhei em duas, né, que é ter a minha imobiliária junto com o meu sócio, com o Ronei. Eu e o Ronei trabalhamos junto na primeira imobiliária, na segunda, e hoje nós temos a CNI. Né? Então, no início foi bem desafiador, né? Onde para você conseguir pegar um plantão, tu tinha que agenciar um imóvel e vender ele, e provar que tu era apto a ser corretor, né? Então, só após isso tu poder pegar um plantão. Então, era bem desafiador e isso demorou, acredito eu, 4 meses até isso acontecer, né? E o primeiro imóvel que eu vendi foi uma cobertura ao lado do Bourbon, no edifício João Pessoa. Já comecei vendendo uma cobertura. Olha só. Aí tu se incentivou realmente. Bom, quero ser um corretor. Depois, já rendeu bons honorários. Já foi. E logo depois peguei um plantão, né, nessa imobiliária e logo após isso eu comecei a fazer alguns plantões onde os meus colegas eles não gostavam de fazer o plantão, que era ali na Augusto Jung, né, ao lado praticamente da CNI, no edifício Santo Antônio. Né? Então tu tinha que fazer um plantão ali e nesse plantão tu tinha que ficar na calçada de em pé, não podia sentar, né? E sábado, domingo e feriados, né? Só que o que eu percebi? Que muitos clientes que passavam ali, eles não iam no Santo Antônio, mas eles olhavam os outros prédios ali no entorno, né? E acabou que quase todos, vamos lá, 70% dos plantões do Santo Antônio era eu que fazia, né? Porque eu entendi que naquela região ali tinha os clientes, ou melhor, eles circulavam ali, não só para o plantão Santo Antônio, e prospectando para outros empreendimentos, né? Então, nós estamos falando aí, sei lá, 7, 8 meses, frio e sol e ficar de em pé, né? Nada de sentar. Então, logo ali me despertou na região o interesse de um dia ter minha imobiliária e eu pensei, teria que ser nessa rua, né? Depois de um tempo, a gente acabou fazendo ali a negociação, onde eu e o meu sócio empreendemos ali e construímos a CNI, né? Era uma casa antiga, onde se transformou na CNI e hoje a gente tem a nossa imobiliária, né? Estamos indo para o 3º ano. Certo. Juliano, da tua fala ali, o que se extrai é que o início não foi algo muito fácil, né? Foi bem dificultoso. Bastante. Mas o que te atraiu no mercado imobiliário? O que fez com que você brilhasse os olhos para esse mercado? Sempre gostei de pessoas, né? Sempre gostei muito de pessoas e sempre me interessei em saber a história de cada um e o porquê, né?
Então, e quando eu vi que isso agregado no setor imobiliário, eu poderia ter um leque aí de ganhos, né? A possibilidade de também estar faturando, né? Me interessei e logo percebi que esse mercado ele tinha essa carência, né? De não só ver o mercado imobiliário, de atender um plantão na época e mostrar o imóvel, e sim se interessar pela história, pelo interesse de cada um desses clientes, né? E isso foi que me deixou entusiasmado, né? Fez eu me apaixonar pela profissão de ser corretor, de conseguir entender e fazer parte um pouco da história dessas famílias. E o que fez você... porque geralmente é muito comum, né, no mercado imobiliário, ou para aqueles que são corretores, inicialmente estarem trabalhando vinculado a uma imobiliária, onde sim, tu deixa uma fatia da corretagem para a imobiliária. E o que fez você sair e ter o teu próprio negócio, e quais as dificuldades que você enfrentou nessa transição em deixar de ser um corretor, digamos assim, associado, né, a uma outra imobiliária, para ter o teu próprio negócio e ser dono da própria imobiliária? O que me motivou principalmente foi colocar em prática aquilo que eu entendo que é o formato, digamos, correto de trabalho, né? Porque, vamos lá, não existe uma maneira certa, cada um tem um formato, né? E eu sempre entendi que se tu conseguir entregar mais que o cliente está buscando, né? Tu consegue fazer ali, então, não só um cliente, mas um amigo, né? E é um trabalho árduo, né? Porque a gente está dizendo aí médio a longo prazo. Eu tenho clientes ali que conversaram comigo e levaram 6 anos para comprar. 3, 2, né? Então é muito relativo. Mas o que fez eu empreender foi essa necessidade desse cliente ser ouvido, escutado, né? E realmente me interessar para ajudar não só a família, mas investidores também. Sim. Né? E o que fez você escolher o mercado imobiliário de alto padrão? Você chegou a atuar em outras vendas também? Hoje você atua em outras vendas, ou você dá preferência somente a vendas de imóveis de alto padrão? Vamos lá. Veio como natural. A primeira imobiliária que eu trabalhei, na época, era bem focado no alto padrão, né? E sempre me despertou bastante interesse. Por quê? O contrato em si, ele é muito parecido. Não tem, na verdade, ele é igual, né? O que muda vai ser, enfim, na proporção dos números ali, né? Tanto para quem compra e investe, e a comissão também é. O que eu não sabia, e foi, digamos assim, algo que veio me surpreendendo e também me desafiando. Eu sou uma pessoa que gosta de desafios, né? Esse cliente do alto padrão, ele te exige um atendimento alto padrão. O que é um atendimento alto padrão? Conhecer não só do imóvel, conhecimentos gerais. Vamos lá, agora, hoje eu fechei um negócio, tá? Então, eu preciso saber o que esse cliente faz. Agricultura, certo? Vamos lá, agro. O que ele faz, como está a situação dele, quem está vendendo, sabe? Então, eles me cobram. Hoje eu mesmo, finalizando aqui, eu estava conversando com a minha jurídica, com a Dani. A gente tem que entender um pouco do agro, a gente tem que entender sobre gráfica, temos que entender sobre peixes, gado. Então, ele me cobra muito e eu preciso ter isso na ponta, né? NCC, EPM. Então, da mesma maneira que tu tem um ganho maior, a cobrança também ela é maior. Isso me desafiou. Precisa sempre estar estudando, estar se atualizando, Sim. buscando atrás do conhecimento. Sempre. Como que tu construiu a tua autoridade e passou essa confiança para esses clientes de alto padrão? Foi algo que logo tu percebeu como se introduzir nesse mercado, ou foi algo que tu foi construindo com o tempo? O meu questionamento é para aquelas pessoas que hoje talvez não estejam trabalhando com alto padrão, estejam buscando um network melhor, e para que elas possam adentrar a esse mercado. Certo. Foco em entender o que tu está vendendo. Por exemplo, vamos pegar um imóvel, vamos lá, custa 3 milhões, né? Aqui no centro é fácil encontrar. Por que ele custa 3 milhões? Aonde que ele foi construído, né? O custo dele.
entender o porquê que se cobra 3 ou 5 milhões e meio, né? Para te conseguir ter esse entendimento e quando eu ofertar, eu dizer por que eu estou ofertando ele por 3 ou por 5 ou por 8 ou 10, né? Então, quando eu consigo entender, inclusive me posicionar, tipo, tá entrando lá um agenciamento de 7 milhões. Meu posicionamento é 5. Por quê? Porque tantos metros, tanto de mobília, o lote é tanto e tal, então a gente tem esse valor. Então eu sou perito avaliador pelo QNA e tenho todas essas especificações, mas o que vale mesmo é o dia a dia. Então, quando eu entendo do produto, eu consigo me posicionar e, inclusive, debater, discutir sobre o valor para ele entrar precificado para a gente conseguir. Porque não adianta, é um imóvel de 8 milhões, é alto padrão, vou vender. Depende, se ele está errado, não vai vender. Sabe? Então, então, eu me interesso sim em saber quanto custa o lote, quanto custa para mobiliar, quanto custa lá. Tem uma cadeira que é designer, 150 mil. Ok, um tapete lá, persa, porcelana, Ming, né? Então, entender tudo isso, por isso que eu falei que isso demanda bastante conhecimento para conseguir conversar e debater e precificar. E os teus clientes geralmente são investidores que constroem para venda ou também tem famílias, por exemplo, que estão colocando à venda o imóvel, te procura? Qual é a proporção que é investidores e qual é a proporção que são os outros clientes? É um misto, é um híbrido, né? A gente tem tanto investidores, vamos lá, aonde a gente vai ter mais investidores, né? Vamos pegar ali ou qualquer um dos condomínios, Órios, ou Hamburgo Village, ou no próprio Serena. Se tu pegar o início, nós vamos trabalhar com investidores que estão comprando, né? Se nós pegar ele num determinado momento, a gente já chama que é consumidor final, né? Então ele já está comprando, está constituído, ele paga mais, mas prefere olhar e ver pronto, né? Então, determinado momento do empreendimento, ele vai atrair determinado público, ou investidores, ou consumo final, ou muitas vezes aquela pessoa que está vindo de fora, né, para conhecer a cidade e, enfim, está procurando algo para a família. Mas, respondendo a tua pergunta, dependendo do momento do empreendimento, vai se atrair esse público, né, ou investidores ou consumo final. Existe um estudo que revela que os corretores passam por uma negativa de em torno de 70% a 80% quando vão realizar uma venda. Ao que você atribui essa grande margem de negativas e como que o corretor iniciante ele lida com essa sensação de frustração? Negativa, tu dias de ganhar um não para... Isso. Não concluir o negócio, iniciar um negócio e não concluir ou não apresentar o imóvel adequado. Tá enfim. boa essa margem, eu até achei que era uns 90 aí a mais, né? Mas, enfim, o que eu penso sobre isso? Eu estou acostumado com o não. Sempre, hoje mesmo eu disse pela manhã na nossa reunião, na CNI, o não a gente já tem, né? Então, é muito normal, né? Tu ofertar e tu receber ou não. Quando a gente tem o sim, daí a gente vai para cima e foca até resolver, né? Então, o meu foco é em pessoas, família, né? Por que isso? Porque quando eu conseguir captar esse sim e entender o que ele precisa, eu vou atrás e nós vamos conseguir. O que eu vejo que acontece? Não só como corretor, mas a gente tem esses dados na corretagem, porque normalmente se tem uma ideia tipo, tu publicar no Instagram, vão te chamar no direct, tu vai mostrar e vai botar 50 mil no bolso. É muito mais do que isso, né? É amplo, sabe? Então, os bastidores disso, tipo, um tempo atrás recebe uma ligação, passa um plantão e faz a venda. Isso é uma loteria. Quando acontece, isso é um bônus, né? Mas é muito mais do que isso. E eu vejo que quando pessoas que entram no mercado entendem que é desse jeito, que não é só ir lá fazer um vídeo
engraçado num Reels e fazer a venda. Quando eles fazem 1, 10 ou 30 e vê que não deu, ele sai fora do mercado. O que tu entende que é melhor? Você prospectar o cliente interessado na compra ou encontrar imóveis para deixar na tua cartela de imóveis para ser oferecidos à venda? Sem dúvida nenhuma é tu ajeitar o teu jardim para atrair as borboletas, né? Tu tem que ter produto bom. Bom, quando eu digo, ele é precificado, bem localizado. Eu tenho uma série ali do Conta de Padeiro que eu fiz, que eu coloco exatamente isso. Vamos lá. Tu conseguiu colocar dentro da tua carteira um imóvel que tem uma localização, ele está bem construído, está bem mobiliado e precificado, é só contar, sei lá, 30, 60 dias ele vai ser vendido. Então, o que a gente trabalha muito forte é entender onde está esse imóvel, colocar e falando em precificação, valor do imóvel, como você vai tratar com o cliente o valor? Porque muitas vezes, né, o cliente acaba contratando um corretor justamente para ter uma ideia de valor de mercado do imóvel. Só que por vezes ele pode ter uma expectativa de valor muito superior ao real valor imobiliário. Então, como você trabalha com o cliente para fazer a avaliação do imóvel para a venda? Porque uma situação é ter um valor X do imóvel, que por vezes pode até valer, mas não vai converter numa venda porque não conseguiu baixar preço para uma efetiva negociação. Perfeito. Vamos lá. Normalmente acontece, quando tu vai fazer uma avaliação, tem muito sentimento ali. Então, a pessoa teve um momento com a família, com os filhos. Então, o valor venal ele aumenta devido à tua emoção de ter vivenciado ótimos momentos ali com a família. O que me diz, o que me precifica, vamos dizer, um edifício, quanto vale? O último que foi vendido. Então, por exemplo, eu chego ali num edifício X, né? O proprietário está pedindo 1,5 milhão, né? Então, vou atrás e vou comprovar que os últimos vendidos foram 1,2 milhões, certo? A não ser que ele me prove, né? Eu comprove, a gente entenda que o dele existe um valor agregado, né? E tem alguns fatores que ele vai agregar mais valor que o outro. E mesmo assim, eu preciso dizer que para quem fez, existe esse valor. Para quem está comprando, é muito pontual. Tá? Pegar um quadro ali que alguém está ali na sala que custou 200 mil, para outra pessoa é um quadro simples ali que tu troca e tá feito. Para um cliente, uma cadeira assinada ali tem determinado valor, para outro tu vai numa loja e coloca. Então é muito relativo, né? Mas o que eu uso de exemplo para precificar e fazer análise de mercado é o que foi realizado, né? Eu trago, olha, foi vendido do 8º, do 6º, portanto, ele tinha mobília, está aqui, e realizou X. Porque uma coisa é o que está havendo valor, outra coisa é o que foi realizado, né? Tu mencionou a respeito da emoção, né? Que venda é emoção. Considerando que tu precisa manter o teu cliente aquecido. E existe uma linha tênue de tu insistir demais nele e ele acabar se afastando de ti do que te aproximando. E pelas pesquisas que eu fiz, essa é uma dos maiores medos dos corretores iniciantes. A questão da insistência. Como que tu vê isso e como que tu pratica isso? Perguntas. Eu sempre trabalho muito a parte de perguntas para conseguir entender, né? E venda é emoção junto com time. Então, assim, no momento que eu consigo estudar e entender bem tanto do produto, do imóvel e sobre esse cliente, eu consigo fazer perguntas, né, fechadas, ou perguntas que vai me dizer sobre, né? No momento que eu entendi sobre a necessidade, o que está acontecendo com essa família, esse cliente, né, eu vejo que se aproxima para um fechamento, né? E quando a gente escuta, vamos lá, tá caro, começou a negociação. E daí para mim é óbvio, né? Vamos lá, 1,5 milhão, tá caro.
começou o negócio. Ele já aceitou que ele gostou, então ele já começou a fazer conta, né? Tá caro. Então, e daí a gente começa. O que eu vejo? Eu procuro sempre, quando vai entrar esse imóvel, quando existe essa possibilidade, deixar ele o mais precificado possível. E quando existe o cliente interessado, fazer ele entender para ele passar a melhor proposta possível para a gente ajustar. Porque isso, no mercado que acontecia, não era assim. O pessoal normalmente colocava, vale £1,5, bota 2 e o outro oferece 1. Né? Então, a gente reconstruindo, e é difícil isso, para esse cliente mais tradicional e conservador entender que coloca no preço certo, e o preço certo é aquele que vai ser pago pegando os outros de referência, que nós vamos ter a possibilidade de realizar mais rápido. Ninguém perde tempo e a gente é mais assertivo. Essa é a minha dificuldade do mercado, é conseguir colocar esse alinhamento, né, para realizar. Porque normalmente a gente tem um conceito um pouco antigo, que é colocar lá em cima o valor, né? E a questão da permuta, porque geralmente quem está comprando um imóvel de alto padrão é porque está saindo de um imóvel X e indo para outro, né? E como funciona a questão da permuta? Tu tem parceiros corretores que vão trabalhar a venda daquele imóvel, ou se, por exemplo, não for investidor que está vendendo o imóvel, há uma probabilidade de não receber em permuta aquele imóvel de menor valor. Como você trabalha essa questão para buscar a aproximação das partes e sim fechar um negócio? Vamos lá, vamos pegar o exemplo aí de um imóvel de 2 milhões. Está entrando, tem uma proposta com outro imóvel de 1 milhão, por exemplo. Vamos entender primeiro se esse valor é coerente, né? É coerente de mercado. Ele, estando coeso com o mercado, vamos colocar na soma o custo em torno de 10%, 6% de comissão, 4% de documentação, e façamos essa proposta já com isso incluso, né? E daí a outra parte tem que entender se é coerente ou não para a gente conseguir. Sobre parceiros para fazer, quando existe uma negociação, vamos lá, um imóvel de 1,5 milhão e entra apartamentos ali de 150 mil ou 200 mil, não é o nosso nicho, eu busco pessoas, parceiros, para conseguir estar realizando. E daí eu faço uma pesquisa de mercado para entender se realmente está correto ou não. Isso aconteceu agora nesse empreendimento do Apoena, entrou ali para nós algumas situações de negócio, onde entrou precificado e em 2 meses já vendeu o primeiro, porque ele entrou precificado, entrou correto, né? Então, e isso que o cliente deixou de ganhar, na verdade ele está ganhando no investimento. Então, a gente faz esse estudo para não só fazer uma negociação. Como eu falei antes, a venda começa depois que o negócio fechou, né? Perfeito. Hoje a CNI, além dos sócios, ela conta com alguns corretores, né? Certo. Como que tu faz para fazer o gerenciamento da tua equipe e como tu identifica um corretor como um bom vendedor? Perfeito. Vamos lá. Até meses atrás, a CNI só tinha ali o Juliano Falcão e o Ronei Dalry. Teve um outro corretor, amigo nosso do tempo que a gente trabalhou, iniciou na carreira, que também construiu uma oportunidade conosco e passou a integrar o grupo. E depois de muita conversa, eu e o Ronei decidimos então convidar mais 2 pessoas para fazer parte. Então hoje a gente tem 3 corretores, tem o Juliano, o Ronei, mais 3 corretores, e também agora está vindo uma 4ª pessoa, né? Para integrar, porque nós entendemos, a gente começou a ver essa necessidade de conseguir estar atendendo mais, né? Porque a nossa demanda acabou que aumentou e nós estamos hoje ampliando a CNI, né? A gente, quando teve o início, a gente deixou ali um espaço para fazer esse up, né? Está acontecendo, acho que mais uns 60 dias obra, né? Nós já vamos estar com a outra parte da CNI, onde vai estar integrando aí mais 4 corretores. Perfeito.
E como que tu faz a identificação de um bom vendedor? Vamos lá. Quando eu vejo que ele se interessa de verdade pelo cliente. Quando ele não pensa na comissão. Porque a comissão tu paga as contas, né? E quando eu vejo que existe ali alguém que se interessa, né? Que ele normalmente a gente foi buscar fora do mercado. Por quê? Porque também a gente tem esse entendimento que já vem com uma maneira de fazer o seu trabalho e não está errado, cada um tem um jeito de fazer. Então a gente procurou pessoas que conseguissem de alguma maneira se identificar com o nosso formato de estar se interessando em ajudar e resolver problemas, né? Nós somos pagos para resolver problemas, né? Então, de alguma maneira ou de outra, quando a gente consegue identificar alguém que tem força de vontade, aceita um desafio e se interessa em ajudar, essa pessoa nos atrai. E essa pessoa faz parte do time. E, evidentemente, tem todo o treinamento de vocês dois, que são corretores já experientes. Então, essa bagagem que vocês têm, vocês vão estar passando para eles. E, como você disse, né, eles estão vindo sem nenhum vício de outra imobiliário, enfim. Interessante. Como que tu faz, por exemplo, para persuadir um cliente, tá? Que inicialmente vai querer comprar um imóvel de 1,5 milhão e ele te dá, ó, o meu máximo é 1,5 milhão. E lá no final tu vende um imóvel de 3 milhões, que isso é muito comum, né? Certo. Como que o corretor vai fazer essa persuasão, né? Quais os elementos que ele tem que colocar na mesa para convencer esse cliente a investir um pouquinho mais? Vamos lá, eu vou de novo nas perguntas. Quando tu te interessa em ajudar, interessa saber sobre essa família, tu consegue fazer as perguntas para conseguir ter essas respostas. E com essas respostas, a gente consegue conduzir. Porque o cliente, quando nos procura, ele tem só uma ideia, ele não sabe o que ele quer. Ele tem uma ideia do que ele quer, mas ele não sabe. E daí, o meu desafio é conseguir ele fazer entender e ver que ele pode muito mais do que ele imagina, guardado as suas proporções, né? E isso tudo, essa persuasão está quando tu te interessa por realmente ajudar. Lógico, dinheiro a gente paga as contas, a comissão paga, mas a gratificação, a satisfação quando tu consegue realizar, é isso que me mantém no mercado, né? Porque um passa para o outro, né? E quando eu recebo uma indicação, já vem, digamos assim, como começar um jogo já 1-0, né? Até porque as pessoas acabam não tendo um conhecimento do mercado imobiliário, ou até mesmo um conhecimento de construção civil, até para fazer uma avaliação do imóvel, ou como tu bem disse, um conhecimento geral para identificar o real valor daquele imóvel. Então, a partir do momento que tu também passar uma segurança de que tu é a pessoa qualificada para trazer a ela o melhor negócio, é negócio fechado. Perfeito, e de novo, eu volto, quando tu te interessa em realmente ajudar e saber, acho que ali tu começa já a virar algumas chaves. A importância também do corretor, claro, além da aproximação das partes, é tu sentir ambas as partes, tu sentir a necessidade da venda e a necessidade de compra. Então, por vezes os corretores só pensam em auxiliar aquela pessoa que está vendendo e deixam de lado o auxílio da pessoa que está comprando. Mas o corretor, a partir do momento que tu vai ouvir ambas as partes, tu vai conseguir aproximar os interesses de ambos. Perfeito. Talvez eu e você numa mesa tentando comprar e vender um imóvel que eu tenho para vender sem um corretor não dê negócio, mas se a DAI estiver intermediando essa negociação, vai dar um negócio, porque ela sabe o real interesse meu e vai buscar saber o real interesse teu. Tanto é que eu, particularmente, sempre todos os negócios imobiliários que eu faço, eu sempre busco ter a intermediação de corretores. Poucos negócios que eu fiz que não teve intermediação. Então, eu julgo interessantíssimo a participação de corretores. Embora muitas pessoas julgam por desnecessário, pensando, bom, o corretor vai estar ganhando 6%, ou enfim, vai ter, poxa, é o trabalho dele, e faz muito bem feito e vai aproximar as partes para fechar um negócio. Perfeito. É nessa ideia. Hoje eu estou concluindo 2 casas que eu fiz para vender. Não é o segmento que eu vendo, que eu atuo. São casas de 495 mil, né? E já tive situações de negociar direto e eu não negocio direto. Tem que passar por um imobiliário. Então, da mesma maneira que eu sei como é
Imagino, tipo, que pode ser frustrante, né? Então eu não vou competir com a minha minha profissão e meus colegas de trabalho. Ou seja, inclusive eu nem tenho agenciado porque não é o nosso segmento, eu deixo bem à vontade isso, né? Porque, enfim, a gente sabe como funciona e de maneira alguma faria isso porque é desleal, né? Tu mencionou na tua fala anterior a respeito do crescimento da CNI. Hoje, então, a tua equipe está aumentando. Ao que tu atribui o teu crescimento profissional, o crescimento profissional da CNI? O que tu vê hoje que dentro do teu negócio tem de diferencial? Posicionamento. Nós trabalhamos com os imóveis que nós acreditamos. Nós não trabalhamos com todos os imóveis porque nós trabalhamos bem nichado, né? Nós trabalhamos Novo Hamburgo e o condomínio Horizon. Temos uma possibilidade de investimento em Santa Catarina e possibilidade de investimento em Gramado, né? Santa Catarina, eu que faço a frente, Gramado faz o Diego. E nós trabalhamos bem posicionado. Eu aceito mais um café. Então, eu vou atribuir o nosso crescimento muito obrigado. A saber dizer, muitas vezes, a gente saber dizer não, né? Porque foco é a gente se posicionar. Não vai ter que abrir mão de algumas coisas para ter outra. Então, a gente trabalha bem nichado e não abrimos mão desse nosso Digamos que o corretor é praticamente que nem um advogado, né? Particularmente com o advogado, sem ter uma equipe, começar a querer atuar em todas as áreas, que nem eu, Rogério. Perfeito. Vou querer atuar em penal, vou querer atuar em tributário. Eu não vou poder entregar ao meu cliente um bom trabalho. Eu só vou poder entregar se eu tiver uma equipe que atue em cada área, né? Mas que nem você, se você tem um nicho específico de atuação, Perfeito. você vai poder entregar o melhor trabalho para o teu cliente e com certeza você vai ser procurado também pelos melhores clientes. Então isso eu acho que é um dos pontos que diferencia bastante esse teu nicho de atuação, que é dos imóveis de alto padrão. A gente procura e trabalhamos muito forte nisso para a gente continuar com esse posicionamento e pretendemos, né, cada vez mais nos tornar referência, né? A gente sabe que tem muita coisa ainda para construir, né? Eu sempre digo, quando eu fecho uma venda ou quando a gente avança, eu vejo que tem muita coisa para aprender. Então, cada negócio fechado, eu vi que eu vou para o próximo praticamente sem saber nada. Sabe? Então, eu fico sempre me cobrando. Quando recebo um elogio, alguma coisa, eu digo, putz, agora eu tenho que me puxar para o próximo, porque, sabe, fiz um vídeo, deu certo, e o próximo, sabe? Então, estou sempre pensando. Qual seria o conselho que tu deixaria para os corretores que estão iniciando hoje e que tu percebe, né, que é um déficit que tem no início da profissão? Consistência, né? Tu acreditar, persistir, ir de novo, sabe? E conhecer o que tu vai vender. De novo, o que eu vejo? Nós vivemos hoje uma vida instagramável, onde o que corre ali nos olhos e no dedo muitas vezes mexe com a emoção e enfim, com a imaginação. E eu vejo que muitos corretores iniciando hoje pensam que é aquilo. Eu vou postar, eu vou ali fazer um Reels, eu vou falar e vou vender, e vou botar o dinheiro no bolso e tudo certo. Isso é uma parte só, né? Eu vejo que quando tu consegue entender sobre o imóvel, pesquisar, por exemplo, tu vai botar imóvel, por que tu quer vender? Por que tu resolveu vender? Entender do teu projeto para mim conseguir. O que define a venda é a compra. Então, eu preciso saber por que tu está vendendo. Né? E quando acontece isso, essa construção, e tu focar, não precisa focar em todos os imóveis, né? Foca no que tu acredita. É onde eu vejo que vira a chave. E eu vejo hoje o que acontece, muitas pessoas iniciando na profissão, achando que é só postar ou botar uma roupa bonita e botar do lado de um carro, essa coisa e tal, e vender. É muito mais do que isso. Outra coisa que a gente tem percebido, como eu estava comentando antes contigo, a gente tem uma atuação bem intensa no direito imobiliário, prestamos assessoria para algumas imobiliárias e a gente faz reuniões, muitas vezes semestrais, semanais, mensais, a depender. E uma das coisas que a gente percebe, não dos corretores que atuam em alto padrão,
é por vezes não ter tanto interesse na prospecção de clientes e sim na prospecção de imóveis para ter na cartela. Talvez assim, contrarindo um pouco o teu ponto de vista em relação a imóveis de alto padrão, eu acho que quem não atua em imóveis de alto padrão, tu primeiro precisa ter o cliente contigo. E hoje, quem não precisa comprar uma casa, provavelmente tem um amigo que precisa, um conhecido que precisa, um pai que precisa. Então, eu acho que antes, talvez, de você estar correndo atrás de tantos imóveis para ter na cartela de cliente para venda, a preocupação também maior do corretor teria que ser a prospecção de clientes com interesse na compra, né? Então, isso que talvez falta. Às vezes eu pergunto para os meus clientes, você tem algum sistema que faz o registro de interessados em compra? Não, não tem. Como assim? Como você não tem? Você só se preocupa em ter um sistema para ter registros de venda? Não, você precisa também ter um registro. Bom, a Dayana tem interesse, sei que a Dayana mora no apartamento e o interesse dela é comprar uma casa. Depois me chama então, já chama. Então, se ela comentou contigo, provavelmente tu vai, lembrar, vai colocar um sistema. A Dayana tem um terreno, um apartamento para trocar por uma casa. Então, eu vejo que por vezes falta também no mercado imobiliário os profissionais se prepararem muito mais para prospectar clientes do que tão somente ter os imóveis na carteira de cliente. Meu ponto de vista, né, e que eu busco também por vezes passar para os nossos clientes. Então, eu gostaria que tu complementasse, contrariasse esse meu ponto de vista, enfim, gostaria de ouvir a tua opinião a respeito disso. Eu tenho para mim, né? Não existe o certo e errado, né? Eu acredito muito aquilo que tu acredita, tu é ou tu vai te tornar. E quando eu falo para ti que pra gente, onde a gente tem que ter esses imóveis para te conseguir atrair esse cliente, isso é um formato que ajuda muito. Sem dúvida, tu tá preparado para estar captando novos clientes, é fundamental. E tu está preparado, quando eu falei, tu fazer uma leitura, fazer um network, né? Tu conseguir estar próximo, isso dá trabalho, muito trabalho. E é onde também a gente, respondendo a outra pergunta, é onde que muitas vezes o pessoal vai saindo, né? Então, estar preparado para captar esses novos clientes, no meu ponto de vista, tu está pronto no sentido de estar sempre estudando, sempre se atualizando, aonde está sendo o investimento, assuntos gerais, vamos lá, sobre investimento, sobre o agronegócio, o que está embaixo, o que está em alta. Né? Isso é um preparo, e se tu consegue entender aonde está acontecendo, o dinheiro não some, né? Ele troca de mão. Se tu conseguir entender o que está acontecendo no mercado e ficar próximo, tu tem negócio. Agora, vamos lá, tu não conseguiu entender, tu ficou ainda, sempre foi assim, sempre me disseram no início, hoje pegue pelos nossos telefones, a gente tem as atualizações, se tu não te atualizar todo mês, fica para trás. Eu concordo sim com o teu ponto de vista, tá? E, de novo, eu acredito muito que naquilo que tu acredita, tu foca, tu tem resultado, sabe? Eu e meu sócio, a gente tem o mesmo alinhamento de trabalho. Eu acredito em alguns viés um pouco diferente do dele e nós temos o resultado muito semelhantes, né? Então, não é que eu estou errado nem ele, a gente só intensifica aquilo que a gente acredita. Então, respondendo aí, eu acredito sim. Quando tu consegue fortalecer o teu network, captar, porque esse cliente vai vir pelo teu posicionamento, pela tua autoridade. Como tu constrói isso? Negócio. Não vai ser tu, eu sou bom. O outro cliente vai dizer, olha, vamos lá, ele fez um bom negócio, eu consegui ter um VGV X conforme investimento e tu vai começar a tua esteira médio e longo prazo. Então, isso se constrói com negócios sólidos, né? E também tu estando preparado para estar conversando com esses clientes. Não adianta tu captar o cliente e captou, tá conversando e aí? não consegue converter também, né? Quanto é que deu o IGPM acumulado do ano? Não sei. O que é melhor? Qual indexador usar? Qualquer um, sabe? Então, às vezes tu capta, mas tu não segura ele, né? Então, um pouco sobre isso. Estávamos antes conversando sobre alguns investimentos que você trabalha e você citou um dos investimentos, Serena. Eu tenho acompanhado ali algumas publicações tuas e vejo que trata-se de
um condomínio fechado, né, de alto padrão, onde está sendo comercializados por hora os terrenos e com valores, depois tu me passa, né, mas valores bem consideráveis. E, se não me falha a memória, eu vi num vídeo lá que tu comentou que num Stories, que era 70, 80 terrenos ou 90 terrenos, uma coisa assim, depois tu me corrige. Como comercializar imóveis desses valores numa cidade que não é tão grande, né, como Novo Hamburgo, e como que foi a venda desses imóveis? Se puder conversar um pouco sobre esse assunto. Claro, vamos lá. O Serena hoje ele tem 90 lotes, né? Dos 90 lotes ele já foi comercializado 70%, né? Dos 70% eu e meu sócio vendemos mais de 30%, né? Acreditamos desde o início no Serena, até porque nós tínhamos uma demanda reprimida, né? Hoje o lote ele parte em média de 1.600, 700, até passando de 2 milhões cada lote. E um fato inusitado é que 30% dessas aquisições foram 2 lotes por casa. Ou seja, nós estamos falando aí das próximas casas passando de 10 milhões em Novo Hamburgo. Tá, mas tem público ou não tem? Tem. Por quê? Esses clientes têm casa também em condomínio, casa em Miami. Então a gente conseguiu entender um pool muito maior do que nós imaginávamos, e ele é real, ele existe e está aqui, tá? Então assim, o Serena ele se destaca porque ele é único, não vai ter outro condomínio semelhante. Por quê? A gente tem 10 mil metros só de infraestrutura. Muda, acredito, o plano diretor, e quem tem condomínio tem, dificilmente, né, aprovando a lei, nós vamos ter a possibilidade de próximos condomínios, né? A não ser algo que está já está uma pré-aprovação, alguma coisa assim. Como captar esse cliente? Daí a gente vai no produto, nesse caso, né? Tá, mas daí só tu anunciar e vender, boa parte desses clientes nós já atendíamos, né? Então a gente já sabia que já era uma autoridade perante esses clientes. Sim, e no momento que tá, mas vai vender um terreno a 1,5 milhão? Vai. Por quê? Porque não tem mais escassez. Ali na série que eu falo ali, é um dos quesitos que eu acho, e nós estamos a 700 metros da Maurício Cardoso, né? Então tu tem localização, tem topografia, tu tem uma posição solar ali privilegiada. 700 metros da Maurício, não tem como não ser sucesso. Estão sendo vendidos inicialmente somente os lotes, não estão sendo comercializados já o imóvel com projeto de casa ou casa construída, por enquanto não, só os lotes mesmo. Isso, ainda não. E ainda a gente não tem nenhum projeto, né, acontecendo. A gente até conversou com algumas empresas. São alguns investidores ou já é o consumidor final mesmo que geralmente adquiriu? 80% consumidor final, 20% investidores. Certo, então, Juliana, foi muito interessante esse nosso papo, aprendemos muito e com certeza muitos colegas teus ou pessoas que têm interesse em investir em imóveis vão aprender conosco. E eu vou te fazer um questionamento final. Por que investir em imóveis? Porque é seguro, é sólido, é confiável, né? E quem compra terra não erra. Então, o que eu vejo? E eu digo isso porque não vai ser um indexador, não vai ser um Bitcoin, não vai ser esmeralda nem nada. O imóvel está ali, né? Se a gente conseguir escolher a empresa correta, enfim, sólida, tu tem a certeza que o teu dinheiro vai trabalhar para ti. Então, por isso que eu acredito muito em comprar bem, para depois tu ter esse teu dinheiro trabalhando para ti. Compartilho. Eu entendo que hoje o ramo imobiliário é um dos investimentos mais seguros, né? Mas eu também sempre digo para todos todos os investidores, né? Não só para aqueles que investem em investimentos imobiliários, ficou redundante, mas que investem em imóveis, precisamos sempre investir naquilo que nós temos conhecimento, certo? Então, você precisa inicialmente adquirir conhecimento do mercado imobiliário. E por conta disso, né, Dai? O que nós vamos estar lançando em breve, Dai? O nosso livro, Investimentos sobre imobiliários. Imobiliários. E vamos, inclusive, utilizar de muitos conhecimentos que nós estamos adquirindo no podcast. Legal. Exatamente. Juliano, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade em aceitar o nosso convite e vir aqui compartilhar um pouquinho do teu conhecimento e da tua trajetória de sucesso
profissional. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.